Bom dia, meus amores! Vamos estudar matemática, que semana que vem tem prova e a gente precisa ficar top. Então vamos lá. Exercício de revisão, coisa simples. Vocês já estão cansados de saber se estão fera nessa matéria. Vamos lá. Complete a tabela. A gente tem o sistema indo-arábico, egípcio e o romano. Então a tia quer que vocês completem aí. Então no primeiro caso aqui, temos o... Deixa eu só colocar minha caneta para funcionar. Nós temos aqui, ó, o indo-arábico. Então, vocês têm que completar aqui como que é o egípcio e como que é o romano. Depois aqui eu não tenho o indo-arábico e nem o egípcio, mas eu tenho o romano. Então, como que a gente escreve, tá? Lembra que o egípcio, ó, é não posicional. Vocês lembram disso? Dá uma olhada na matéria. Se vocês derem uma olhadinha no que a gente tem no caderno, até no próprio livro, vocês encontram a tabela e as informações, tá bom? No número 2, a gente tem que resolver as expressões. Fiquem atentos ao seguinte: a gente primeiro resolve tudo que está dentro do parêntese, depois o que estiver dentro de colchetes, depois o que estiver dentro de chaves, e aí sim vamos resolver divisão e multiplicação, para depois resolver adição e subtração. Então, aqui, por exemplo, nós temos parêntese aqui. Nós temos uma adição dentro desse parêntese. Vocês vão resolver a adição que está dentro do parêntese, porque a nossa prioridade é sempre primeiro resolver o parêntese. Mesmo que tenha uma divisão para fazer aqui, tá bom? Porque a tia falou, divisão e multiplicação é primeiro de adição e de subtração. Mas isso só se já não tiver dentro do parêntese ou se tiver todo mundo dentro do parêntese. Digamos que aqui tivesse todo mundo dentro do mesmo parêntese, aí sim a gente ia primeiro resolver a multiplicação e divisão, tá bom? Então vocês vão resolvendo e vão repetindo todo o resto embaixo até chegar na vez de resolver eles. Aqui, por exemplo, nós temos primeiro uma multiplicação, então primeiro a gente vai resolver a multiplicação e repetir o restante. Depois que resolver essa multiplicação, vai dividir por 4 para depois somar com 15, tá bom? Ó, na letra C temos uma multiplicação aqui. Porém, primeiro tem uma subtração dentro do parêntese. Então, a gente primeiro vai resolver o que está dentro do parêntese. Na letra D, ó, tem uma subtração aqui, mas percebe que não tem parêntese. Então, vocês vão repetir esse 64 menos e vão primeiro resolver essa divisão, tá bom? No número 3, a gente tem o seguinte: escreva os 7 primeiros múltiplos de cada número a seguir. Os múltiplos, gente, são um conjunto infinito. Por isso que a tia pediu só os 7 primeiros, tá? Eu não vou pedir todos, porque não tem como vocês escreverem todos aqui pra mim. Deu o número... Ih, gente, tem número 3 duas vezes, agora que a tia viu. Desculpa, tá bom? Nesse outro número 3, vamos chamar ele de 3.1. Aqui eu quero os divisores. Então, os divisores é um conjunto finito. Esse aqui tem início, meio e fim, tá? Ele termina. Então, vamos lá. Divisores de 5 é muito tranquilo, porque 5 é um número primo. E todo número primo é só divisível por 1 e por ele mesmo, tá? Agora, por exemplo, 24, 49, 18. Se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer, o que eu indico vocês fazerem? Fatorar. A tia já ensinou isso numa aula, eu vou fazer de novo aqui com 24, para vocês saberem fazer. Então, a gente tem 24, eu vou fatorar o 24, que vai dar 12 por 2, né? Depois é par, continua sendo por 2, vai dar 6, por 2 vai dar 3, depois por 3 para dar 1. Aí eu vou traçar uma outra reta e vou colocar o número 1 lá em cima, e eu vou multiplicando por todos aqui. Então, ó, o 2 vezes 1 dá 2. Aí eu vou para o de baixo, não tenho mais nada para multiplicar. Aí 2 vezes 1, eu não preciso porque eu já tenho aqui, valendo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4. Ó, 2 vezes 1 já foi, 2 vezes 2 já foi, agora 2 vezes 4 dá 8. Aí, ó, 3 vezes 1, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 8 dá 24 e acabou, tá? Então, quem são os divisores? Todos esses números aqui são os divisores de 24, tá? Eu vou escrevendo aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores de 24. Quem são eles? 1, 2. Percebe que aqui tá 4, mas vamos botar em ordem crescente? Eu vou botar o 3, para depois botar o 4.
6, 8, 12 e 24. Mas vamos conferir para ver se a gente não perdeu nenhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem os 8 aqui. Vocês vão fazer o mesmo com o 49 e com o 18, tá bom? No MMC, vocês vão fazer o quê? MMC, lembrem disso. MMC é sempre junto, ok? Então, é como se a gente fosse fatorar, só que a gente vai fatorar junto. E aí, o resultado que der, por exemplo, eu vou fazer um que não esteja aqui. Por exemplo, o MMC de 3 e 4. Vou, dividir por 2, o 3 eu vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2, depois por 2 de novo, aqui vai continuar sendo 3 e aqui dá 1. Agora, por 3 vai dar 1, 1. Então, qual vai ficar o resultado? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, o MMC de 3 e 4 é igual a 12, ok? Então, é isso que vocês vão fazer aqui na letra A e na letra B. Agora, MDC, a gente já faz o quê? Separado. Eu sei que tem alguns que conseguem fazer junto, mas eu indico fazer separado para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos inventar um aqui, MDC de 18 e 15, um exemplo. Então, eu vou fazer fatorar o 18, 18 dividido por 2 dá 9, que dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Parei. Depois o 15, dividido por 3 dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, quem que tem nos dois lados? Eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui. Então, eu só tenho ele, aqui tem 2, aqui não tem, aqui tem 5, aqui não tem. Então, quem é o MDC entre 18 e 15? Só o número 3. Percebam que eu circulo nos dois lados, mas eu só coloco uma vez, tá? Vou usar um outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para usar outro exemplo. MDC de 24 e 36. Vamos lá. Fatorar o 24. Vai dar 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. E o 36. 18, que por 2 dá 9, que por 3... Ficou feio. Que por 3 dá 3, que por 3 dá 1. Então, tem 2 aqui e tem 2 aqui. Tem 2 aqui, também tem ele aqui. Agora tem 2 aqui, mas não tem. Aqui tem 3 e aqui tem 3. Então, quem que é o MDC entre 24 e 36? Eu vou multiplicar, 2 vezes 3, tá? Porque esses são os números que estão circulados. Eu não vou colocar, o 2 4 vezes aqui, não. É só as vezes que eu circulei, 1, 2, tá? Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, o MDC de 24 e 36 é 12, tá? Então, vocês vão fazer a mesma coisa na letra A e na letra B. No número 6, tem assim. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca a cada 15 segundos e a segunda pisca a cada 15 segundos. Perdão, a cada 10 e a cada 15 e cada 10. Se um certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Gente, simultaneamente é ao mesmo tempo, é junto. Lembra que sempre que a gente fala junto, a gente tem que fazer o quê? MMC. Então, vocês vão fazer o MMC de 15 e de 10, tá? E no número 7 diz: nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito, por dia, de 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. Gente, aqui a gente está dividindo em, mesmo significa em partes iguais. O maior possível, isso nos indica MDC, ok? Aí ele quer saber a soma do número de aparições diárias dos partidos na TV foi D. Então, vamos lá, vamos raciocinar que tem bastante coisa para a gente fazer. Primeira coisa, descobrir o MDC de 90, 108 e 144. Feito isso, vocês vão descobrir qual era o tempo de cada aparição. Quantos segundos tinham cada aparição, ok? Feito isso, vocês vão pegar o quê? O primeiro partido, ele tinha 90 minutos no total.
Então, vocês vão pegar os 90 minutos que ele, perdão, 90 segundos que ele tem e dividir pelos minutos da aparição, pelo valor do MDC que vocês encontraram. Aqui, o resultado vai ser o número de aparições que esse partido vai ter, ok? Depois vão fazer a mesma coisa com o 108 e com o 144. Vão pegar o 108, dividir pelo valor que vocês encontraram de MDC. O resultado que ficar vai ser o número de aparições. Depois a mesma coisa, vai pegar o 144, dividir pelo MDC, o MDC desses três, tá? Esse valor que ficar aqui, ó, vai ser igual nos três. Os resultados que vão ser diferentes. Mas a questão está pedindo a soma das aparições. Então, vocês vão pegar o valor que tiver aqui, mais o valor que tiver aqui, mais o valor que tiver aqui. Vai ser a resposta final, tá bom? Número 8. Escreva como se lê cada potência. Lembra que a base a gente fala o próprio número. E o expoente a gente fala em ordinal, tá bom? Então, por exemplo, o 3, ele vai ser o quê? Terceira potência. O 2, segunda potência. O 4, quarta potência. 5, quinta potência. E agora, quando for o 3, pode ser cubo também. E quando for o 2, ou vai ser ao quadrado, ou vai ser segunda potência. Tá? Então, aqui, por exemplo, ficaria 5 elevado à terceira potência, ou pode escrever também 5 ao cubo. E é para escrever por extenso. 5 ao cubo. Ou vamos escrever 5 elevado à terceira potência, tá? Vai fazer de todos. No número 9, ele pede, represente as potências na forma de multiplicação de fatores iguais. Gente, a base é o número que se repete. E o expoente é a quantidade de vezes que ele se repete. Digamos que eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quarta potência. O que é isso aqui? Como que eu transformaria isso por multiplicação de fatores iguais? Eu ia colocar o 2 aparecendo aqui, multiplicando por ele mesmo. Ai, ficou feio. Multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, o número 2 aparece multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Essa seria a resposta. Então, aqui vocês vão fazer exatamente isso, tá bom? No número 10, determine o valor das potências. Aqui está dizendo qual é a base e qual é o expoente. A base é o número que se repete. E o expoente é a quantidade de vezes que se repete. Então, se eu falasse assim, ó, base 8 e expoente 3. O que é isso? É 8 ao cubo, ok? E como que eu resolvo isso? Eu tenho que multiplicar 8 vezes 8 vezes 8. Então, vai ficar 8 vezes 8 e o resultado vezes 8. Aí, vai colocar o resultado aqui. É isso que vocês têm que fazer nesse. No número 11, diz assim, em cada item, escreva uma potenciação cujo resultado seja o valor indicado. Alguns vocês vão poder fazer de cabeça. Digamos que aqui tivesse o número 4. É só vocês pensarem que número vezes ele mesmo dá 4. O 2 vezes o 2. Então, eu posso escrever assim. Escrevam uma potência. Na verdade, aqui, a gente tem que escrever, quando eu pedir escreva uma potência, aqui está escrito, ó, escreva uma potência, seria 2 ao quadrado. Ok? Ou, por exemplo, se fosse o número 9, 3 ao quadrado, porque 3 vezes 3 dá 9, tá? Agora, com números grandes, o ideal é a gente fatorar. Digamos que aparecesse ali 81, tá? Alguns vão dizer, ah, tia, 9 ao quadrado, porque 9 vezes 9 dá 81. Estaria certo. Mas a gente pode fazer também o quê? Ó, fatorar. Se eu fatorar o 81, ó, se eu dividir por 3 vai dar 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aqui eu tenho 3 aparecendo quantas vezes? 4. Então, também estaria certo se eu colocasse 3 elevado à quarta potência, tá bom? E outra coisa muito importante, que aqui a gente tem, ó, 1000 aqui. Quando for sempre assim, 1 acompanhado de zeros, quantos zeros forem,
A base vai ser sempre a 10. E o expoente é a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 zeros. Então, vai ser 10 elevado à sétima potência, ok? No número 12, temos: use a potenciação para representar as multiplicações. Então, ó, é igual a gente tinha que fazer aqui. Cadê? Aqui, ó. Escrever a potenciação. Porém, aqui ele está dando os fatores iguais para a gente. E a gente quer o resultado. Então, vocês vão olhar o seguinte: qual é a base? Quem é a base aqui? A base é o número 4, porque é ele que está se repetindo. Quantas vezes o número 4 está se repetindo? Vocês vão contar aqui. E vão colocar aqui no expoente quantas vezes o número 4 está se repetindo. E vão resolver. Vão fazer 4 vezes 4, aí o resultado que der, vezes 4 o resultado, vezes 4 o resultado, vezes 4. E vão colocar aqui o resultado final. Tá bom, meus amores? É isso. Daqui a pouco a tia manda a correção para vocês.